Senhor Jesus, estamos na Tua presença mais uma vez e nós te louvamos, Senhor, por estar na Tua casa. E chegou o momento, Senhor, de nós ouvirmos o ensino, Senhor, da Tua palavra. Abençoa, Senhor, Teu servo, que vai estar trazendo para nós a Tua palavra. Querido Deus, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos de Ti, Senhor. Ouve o clamor da Tua igreja e abençoa Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vocês podem tomar o assento de vocês. Louvo a Deus por essa noite abençoada e quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de, durante esse um ano agora fechado para nós aqui na Assembleia de Deus, 4 anos com a instituição Assembleia de Deus, é o primeiro culto nessa modalidade de escola bíblica na terça-feira, que antes era uma queixa realmente sentida no coração do homem de faltar uma das disciplinas da lição para completar a revista. E aprove Deus colocar no coração do servo do Senhor, pastor Leandro, dos obreiros aqui hoje reunidos, os professores, que existisse no culto de terça-feira, não muda a sistemática do culto, é culto de ensino, mas que nós estivéssemos realmente hoje, mais do que nunca, como escola bíblica dominical, firmados nessa noite na ministração da palavra. Eu convido os irmãos, não diferentemente do que é o culto tradicional, mas que você tenha sempre em sua mão a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mesmo que seja o aplicativo no celular, para que nós possamos juntos considerar o que Deus tem feito até esse dia em nossas vidas. A revista, que vai terminar daqui umas 3 lições, ela tem como título Corpo, Alma e Espírito. O subtópico abaixo diz a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O aperfeiçoamento de cada um de nós. O aperfeiçoamento, entenda, meu irmão, que o aperfeiçoamento não é apenas no exterior, mas tudo começa no nosso interior. Porque veja bem, eu estou parado frente a vocês nessa noite, a estrutura humana, o corpo, o ser humano, passa a imagem de que está tudo bem. A alma, que verdadeiramente é a sede das nossas emoções, aquilo que nos choca, aquilo que muitas vezes nos impele a fazer algo quando a coragem não é tão grande, a alma dentro está dizendo, não sei se vai dar certo. Mas o espírito, que juntamente à alma trabalha para essa estrutura física, ela diz, vai dar tudo certo. E aí, como a alma está competindo nesse momento, na ansiedade, na pressa de passar a ministração da palavra, e uma coisa que eu não tenho muito é pressa, muito catedrático, disse meu irmão lá na entrada da porta, catedrático, devagar, silencioso, e vai sendo inserido, como diz os livros que muitos de nós lemos, gotas preciosas do Evangelho. Leitura bíblica diária não nos imputa um compromisso agora forte, agressivo, de que você conheça toda a palavra de Deus, mas lendo diariamente a porção necessária para o seu dia, você não vai precisar chegar aqui no altar e dizer, já li a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, mas a pergunta é, o quanto é que da palavra de Deus nós temos posto verdadeiramente em prática? E é isso que Deus nos traz nessa noite. Já convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Eu tenho aqui na retaguarda os obreiros, não desmerecendo o povo, mas mais hábeis
na condução da palavra, que, encontrando a palavra, possa ler. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 23. Amém? Amém? Preste atenção no que estava na leitura do texto aqui na capa da revista. Corpo, alma e mente. Corpo, alma e espírito. Um composto, uma formação que é necessária, vital para o homem. Não somente o espírito, nem tampouco somente a alma, ou exclusivamente o espírito, porque o corpo, porque o que te move nessa noite a vir a esse lugar, nem sempre é o corpo. Estou cansado, diz alguém. A alma diz, muito atarefada, mas o espírito diz, vai lá, é necessário. E isso incomoda cada um de nós todos os dias. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não numa parte, não naquilo que nós julgamos ser mais primordial à nossa vida, mas que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai entender por que, nos textos bíblicos que você já leu, uma carruagem de fogo desce à terra e colhe o profeta Eliseu, colhe o profeta, leva-o inteiro, corpo, alma e espírito. Somos um complemento feito por Deus, preparado por Deus. A nossa natureza humana, ela já é pecaminosa. A nossa alma, o nosso sentimento, a sede das nossas emoções. Não gosto de você. Não sinto desejo de ir. Não quero. Estou cansado. Tudo isso passa pela nossa alma. É isso que muitas vezes nos trava. E a alma, sendo ela uma parte imaterial, que não identificamos, que não visualizamos, assim como o espírito nós não identificamos, nós vemos muitas vezes no falar que nós dizemos assim. Veja como o pastor João se movimenta. Veja como o pastor João fala, se expressa. Veja a sua tranquilidade. Veja o cuidado com as suas palavras. Naturalmente nós não somos assim. Naturalmente o homem, a natureza humana, ela é muito incisiva, agressiva, ao ponto até de chocar e machucar. Mas o Espírito Santo, conectado na vida do homem, dando a certeza e a indicação de que todas as coisas que fazemos neste lugar, no altar, no convívio da igreja, na comunhão dos santos, em comunhão com os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, em todo o nosso viver diário, tem a condução do Espírito Santo, tem o direcionamento do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo não vai conseguir exteriorizar, mostrar para você, para mim, que ele habita lá, em comunicação com a alma, e a alma em comunicação com o corpo, ela expressa muitos dos sentimentos que nós temos. Descontentamento, franzemos a testa. Tristeza, choramos. Alegria, esboçamos no movimento, no sorriso, no rosto. Quando estamos como que abatidos, cansados,
frustrados, sentimentos da alma. E o corpo ele expressa no gestual. É somente assim que nós identificamos que essa estrutura que aqui está, que aí está, que aqui está, essa estrutura, ela não é apenas composto de tendões, nervos, músculos, ossos, líquidos, interior, órgãos, mas vai além disso, vai além daquilo que nós olhamos com os olhos, mas identificamos muitas vezes que a alma, ela geme, e como não consegue se expressar, ela utiliza-se do corpo humano, da estrutura humana. Todo o nosso exterior é a visualização de o que queremos expressar, como queremos falar. Quero dar um exemplo aqui antes de entrar propriamente na revista. Você entende na morte, no momento fúnebre, que a tristeza vem, a alma se abate, a alma sofre, a alma se angustia, mas quem manifesta esse sentimento é o corpo, porque de outra forma, como nós identificamos alguém que está abatido, triste, se a alma assim não expressar no homem? Preste atenção, você perde um ente querido, você perde um amigo, a tristeza vem, a alma precisa ser consolada, precisa ser tratada, mas o espírito, diz a palavra, que a carne ela milita contra o espírito, a carne luta contra as coisas de Deus, a carne desta terra, deste mundo, associada com as coisas daqui, vão sempre lutar contra o Espírito de Deus, contra o próprio Espírito do homem. Abra Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 2, amém? Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem. E formou o Senhor Deus o homem. Da onde? Do pó da terra. Do pó deste lugar, deste solo. Formados fomos como estrutura física deste lugar, da terra. Temos uma natureza, temos essa natureza humana, é daqui. A alma, o imaterial que não enxergamos, o espírito imaterial que não visualizamos, ele tem um destino, ele vem de algum lugar. E a Bíblia diz que no Éden, e você sabe essa história, no jardim do Éden, Deus forma uma estrutura do pó, monta uma estrutura, por assim dizer, um boneco, uma estrutura, mas essa estrutura, ela não tem vida, essa estrutura, ela não se move, essa estrutura, ela não reage, ela não tem estímulo, ela é inerte, é parado. A Bíblia diz que Deus sopra nas narinas dessa estrutura, que ele a partir deste momento começa a chamar de homem. A Bíblia diz que Deus sopra fôlego de vida para uma estrutura que não tem vida. Você entende muitas vezes quando você está cansado e abatido, pensando em parar, pensando em desistir, retornar na caminhada de fé, pensando até hoje, nesse dia, se tudo que você fez até então valeu a pena, se houve necessidade de tanto sacrifício,
de tanto empenho, de tanta dedicação, mas verdadeiramente o que impele você, empurra você, traciona você, segura em você, coloca você de pé, não é a natureza humana, é essa estrutura. Porque mesmo quando cansados, muitas vezes optamos, não queremos fazer, mas o Espírito de Deus, ele nos condiciona, ele nos move, ele nos impele, ele nos coloca para frente, ele nos leva à frente, é um pouquinho mais, é um tempo a mais, para que você viva verdadeiramente aquilo que tanto cantamos nos louvores, algo sobrenatural, algo que está já preparado para cada um de nós, não nossa terra, mas enquanto estivermos aqui, tenha certeza, meu irmão, que o tempo que você está nessa terra, neste lugar, não é em vão. Tudo que você faz tem um objetivo, tem um alvo, tem uma meta. Nada do que você faz, diz a palavra, nada, absolutamente nada é em vão. Tudo há um propósito para que você sinta o amor de Deus, receba o toque de Deus, conheça a esse Deus, relacione-se com esse Deus, pois desde o início da fundação do mundo, Deus colocou um homem e uma mulher no jardim do Éden. E desde o princípio, quem buscou o relacionamento com o homem, pasme você, foi Deus, foi o Espírito Santo. Porque da natureza humana, nós não buscaríamos nada. De mim mesmo, diz o homem, não tenho nada para oferecer para você. Mas o que eu passo para você nessa noite é palavra de Deus, é ensino jesuíno, é palavra de verdade, é palavra que alimenta, é palavra que fortalece. A palavra, ela fortalece o espírito. A palavra, ela fortalece a alma. E fortalecido tanto alma quanto espírito, o corpo físico tem saúde. O corpo físico, ele é fortalecido. O corpo físico está de pé. Preste atenção que o texto diz assim, tópico de número 1, o sopro divino. Tem origem o sopro, tem destino o sopro. O sopro de Deus, o fôlego de vida, soprado nas suas narinas, veio para trazer vida aonde não existia vida. Era um ser inanimado, um boneco, levado para qualquer lugar nessa terra. Mas o Espírito de Deus, a ligação do homem, a alma e o Espírito, deu um destino próprio para este homem. O texto diz assim, o sopro divino, ele é uma concessão do Espírito, é algo que é concedido para você. Tem um objetivo? Tem, com certeza. Tudo que nós fazemos na terra tem um objetivo. Tudo que você galga na terra tem um objetivo, seja para você viver melhor, seja para você ter condições de vida. Mas não é apenas isso, nós temos uma outra vida preparada, separada por Deus, e não é nessa terra, mas o corpo físico, ele não vai poder desfrutar, pois a Bíblia diz que do pó ele veio. Compete essa frase, do pó ele veio, e é do pó que ele retornará. Mas o que está dentro de você, a estrutura da alma e do espírito, ela está sendo preparada, moldada, segundo a vontade e o querer de Deus. Porque você entende hoje, nessa noite, que não é culto, é escola bíblica. E você pode sim ter o interesse, como teve no domingo passado, retrasado, que o pastor João deu a ministração sobre a alma, e houve perguntas no altar aqui e simplesmente nós não ouvimos essa pergunta. Mas nós temos questionamentos de onde vemos e para onde iremos.
Qual é o objetivo meu nessa terra? Será que hoje, com 50 anos, 60 anos ou mais, eu ainda sirvo para alguma coisa? Mesmo quando a natureza humana, fragilizada, fraca, não consegue exercer as suas atividades, sendo ela física, a sua alma, meu irmão, o Espírito de Deus conectado com o teu Espírito, tem te dado possibilidades que você não imagina que aconteceria. Mas tudo isso é para que você seja ainda talhado nessa terra, a tempo e fora de tempo. Enquanto você viver, enquanto você respirar, verdadeiramente, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, reconheça o Senhor, esteja na presença do Senhor, mesmo quando o corpo físico não quer, mas a alma necessita. O Espírito necessita, o Espírito do homem necessita sim, porque é somente através desse Espírito, soprado nas narinas do homem, nas suas narinas, o fôlego de vida que está dentro de você é o fôlego do próprio Deus. É por isso que você ainda está de pé. O fôlego de vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano, ele estava inerte, parado, até receber esse sopro divino, fôlego de vida, que é dado pelo próprio Deus ao ser humano. O Espírito tornou este ser alma vivente. Há um texto de Apocalipse, capítulo 3, uma carta direcionada à igreja de Sardes. E o texto diz na parte B deste versículo: tem nome de quem vive, mas está morto. Você entende que se você está aqui nesta noite, no passado, você andava, você caminhava, você ia e vinha, e muitas das vezes você se perguntou, humanamente falando, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Qual é o sentido da minha vida? Pois aqui a Bíblia responde em Apocalipse 3, você tinha nome de quem vivia, mas você era morto. Você era criatura, e agora, frente a esse Deus Criador, Pai, Senhor, Rei e Mestre, você o chama de Pai, e como Pai, Ele gera vida, e essa vida foi dada a você. Fôlego de vida este que o autor considera como uma concessão. Se não tivéssemos o fôlego de vida, se não tivéssemos a presença de Deus, se não tivéssemos o sopro divino, tudo que aí estaria morto, inanimado. Não há vida, mas a vida chegou ao ser humano desde o início no Jardim do Éden e nunca mais se afastou. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 8. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 8. Gênesis, capítulo número 4, versículo de número 1 a 8. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim
e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado já às portas, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Versículo de número 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Foram postos homem e mulher, postos fora do jardim do Éden. O mesmo Deus que criou o homem, o mesmo Deus que deu fôlego de vida para o homem, é o mesmo Deus que puniu o homem, retirando os dois do convívio no jardim do Éden. Meu irmão, que texto bíblico que você já possa ter lido que diz que Adão ou que Eva reclamaram de algo do jardim do Éden? Não há texto que diga, pois ali é um lugar de perfeição, ali não há engano, ali não existia o pecado, ali não existia a dúvida de quem eram eles, separados, criados pelo Senhor para morar a eternidade, sem a dor, sem o sofrimento, sem angústia, sem padecer. Mas ali o pecado, a desobediência, ela se instalou no coração do homem. A Bíblia diz que os dois são postos fora do jardim do Éden. E mesmo assim, longe do lugar perfeito, Deus jamais os abandonou. A natureza humana, ela é completa. Corpo, alma e espírito. Retire o espírito do homem, não subsiste. Retire a alma do homem, as suas emoções do homem, torna-se o homem como uma marionete. E nunca no jardim do Éden, e hoje, no tempo presente, e até a volta de Cristo, o livre-arbítrio de escolhas não foi sacado de você, não foi tirado de você. Se você muitas vezes passa dificuldade, não culpe a Deus. Não pense que Deus não olha para você, que Deus não se importa com você, que Deus não ouve as suas ações, que mesmo assim, no pecado, Deus não abandonou o homem. A Bíblia disse neste texto bíblico que os dois foram tirados do local perfeito. Lá, já no mundo, longe do jardim, Deus mesmo assim continuou visitando o homem. Nasce Caim, nasce Abel, e note isso, Deus cria o homem, dá o seu espírito, a conexão do espírito do humano com Deus, as emoções, os sentimentos, as escolhas, os pensamentos, tudo que se passa aqui influencia aqui, move o meu andar e move o meu viver. Mas aqui no texto bíblico vocês viram, Caim irou-se, a alma, o sentimento de ira tomou conta na vida de Caim. Mas se não existisse o corpo, e pense um pouco nisso, e me permitam conjecturar, imaginar o que seria o homem sem o Espírito de Deus. Aonde nós estaríamos hoje se a presença do Espírito não estivesse em tua vida, em tua casa, no meio, no seio da família, no casal? Como poderíamos dizer cordão de 3 dobras
se não existisse a presença de Deus no meio do casal, no seio da família. Note então que a alma conectada com o homem, e este homem pode ser o homem carnal, ou pode ser um homem natural, ou pode ser um homem espiritual. Tem diferença? Claro que tem. Abra sua Bíblia, por gentileza, você que a trouxe, em 1 de Coríntios, capítulo 3. Carta do apóstolo São Paulo ao povo de Corinto. 1 de Coríntios, capítulo de número 3. Fique à vontade dos obreiros. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis. Ainda vocês não podem alimentar-se de alimento sólido. Você entende porque muitas vezes a igreja, na sua diversificação, pessoas reunidas no altar, pessoas reunidas no culto, ouvem muitas palavras até mesmo difíceis de entender e saem por aquela porta muitas vezes com a dúvida, pensando o que realmente isso quer dizer. Paulo ele está explicando que as coisas espirituais são dadas para aqueles que são espirituais. Aqueles que nascem do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Aquele que é nascido da carne inclina-se para as coisas da carne. O confronto, a batalha, a luta, a ofensa, a discórdia, a agressão, são coisas da carne. Mas a coisa do Espírito vem nessa conotação dizendo assim: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. A carne não entende, a carne ignora essa afirmação, pois ela não compreende o que o Espírito está falando. Mas o carnal, ele busca a sua força, ele busca as suas condições, quando na verdade Jesus já nos fala como espirituais: sem mim nada podeis fazer. E nós recuamos, nós tomamos posicionamentos diferentes. Então, o sopro do Espírito, a concessão dada por Deus para a vida do homem, é para que favoreça a sua vida, mesmo que na carne, mesmo que no sangue, nos ossos, mas você tem uma vida saudável. E tendo a sua vida saudável, a alma, a emoção, o medo, a angústia não tomam conta da vida do crente. Vou usar o termo aqui, crente. Mas, na verdade, nós somos mais do que crentes, porque o diabo também é crente. Confia, crê nessa palavra, não entende, pois não há uma revelação do Espírito. Mas aquele que é carnal, ele busca na força. Aquele que é espiritual, busca na oração, busca na intercessão, busca no clamor, busca na súplica, busca no louvor, busca nas orações intercessórias, no clamor, vindo não do corpo. O corpo apenas exterioriza. A fala é exteriorizada das coisas espirituais, mas a alma muitas vezes não entende as coisas espirituais e, portanto, ela incita, e aí você vai entender, ela incita a carne a lutar contra o espírito. Como ela não entende, vamos tratar dessa mesma forma.
assim como a Santíssima Trindade. São três que formam em um. Por que Deus faria o homem diferente? Corpo, alma, espírito. Deus, Jesus e o Espírito Santo. O tabernáculo. A Bíblia diz que nós, como espirituais, temos essa condição de sermos hoje chamados de templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. O carnal não. Não há o conhecimento das coisas do Espírito, porque ele não se inclina para as coisas do Espírito. Aquele que não lê a palavra, aquele que não participa do culto, aquele que não lê o texto dos louvores para tentar expressar melhor a sua adoração a Deus, cantando louvores com palavras que no passado eram indescritíveis. Não entendo, não sei o que significa, mas hoje você louva, adora ao Senhor, e mais do que um emocionalismo, o Espírito de Deus conecta com o Espírito do homem e vem as lágrimas, vem o sentimento de quebrantamento, vai desmontando a estrutura que no passado era rude, robusta, tosca, mas agora ele vai lapidando a vida do homem. Você entende nessas palavras que você não é a mesma pessoa que há 20 anos você era. Você não é a mesma pessoa que há 10 anos você foi. Você não é a mesma pessoa hoje do que você foi mês passado. Você entende as coisas hoje do Espírito, pois há a conexão pelo sopro de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Se no 3:1-3 a Bíblia vai dizer que não posso falar para você, porque você ainda é carnal e você não vai entender, quero te apresentar agora a presença do Espírito Santo. Quero falar para você, Jesus te ama, nessa simples frase do evangelismo, Jesus te ama. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra: ora, o homem natural não compreende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas não são explicadas apenas com palavras, mas com situações da nossa vida, quando oferecemos a outra face, para aquele que nos ofendeu, para aquele que nos humilhou, para aquele que nos injuriou, e que no passado, dentro de uma legalidade bíblica, de um texto bíblico que diz, olho por olho, dente por dente, examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de você, não examine o irmão, olhe você mesmo, para dentro de você mesmo, qual era a atitude deste homem carnal ou deste homem natural. O homem carnal não conhecia nada do Espírito, não conhecia as coisas de Deus, sem o sopro de Deus na sua vida, mas mesmo assim havia o interesse, a comunicação, a tentativa de conhecer as coisas, tentando entender as coisas como assim estavam sendo explicadas. O autor vai dizer assim: até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, aconteça, vá, haja luz, ajuntem-se águas, produza relva, tudo na palavra de Deus, tudo na orientação do Espírito Santo, simplesmente numa palavra que dizemos bara. Bara. E Deus realizou todas as coisas que aí estão, sem não haver nenhum elemento sequer. Tudo
nasceu pela voz de Deus, pelo verbo de Deus, mas quando chegou na vez do homem, reuniram-se os três e disseram: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Abra tua Bíblia em 1 Coríntios, no versículo 13, retroceda do 14 para o 13. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Entendemos agora aqui que através da natureza humana expressamos amor, expressamos gratidão, expressamos afeição. O corpo físico, a matéria física, ela visível expressa isso, mas que no passado, sem o conhecimento de Deus, sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, você poderia afirmar sim, abraçar Ele? Não, eu não o perdoo, eu não estendo a mão, eu não retrocedo. O meu posicionamento é esse. As condições são essas. Se Ele quer, Ele aceita. Se não, acabamos o assunto. Mas agora, na presença do Espírito, na ação de Deus, na vida do homem, nós podemos compartilhar mais do que ideias e pensamentos, mas compartilhamos as coisas espirituais com aqueles que buscam entender as coisas espirituais. Preste atenção aqui. A singularidade do Espírito, o Espírito Santo, a alma e o Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento, conforme relatos de Zacarias, capítulo de número 2, versículo 1, que diz que Deus, o próprio Deus, formou o Espírito do homem dentro dele. Quando Romanos 8, 26 diz que é o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não temos a noção de que o Espírito esteja ali, ou esteja aqui, ou esteja próximo, mas não, o mesmo Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis, ele intercede de dentro de você, dentro da estrutura humana, dentro da forma material, algo que é espiritual, habitando dentro de algo que é natural, ou que no passado era carnal, mas agora é expresso, como a Bíblia mesmo diz, e o apóstolo São Paulo diz, como vasos frágeis, que contêm dentro de si um poder. E esse poder é a presença de Deus. É por isso que nós estamos de pé. Tudo posso em todas as coisas, porque isso me fortalece. Tudo posso. Nós, humanamente, estrutura matéria, não conseguimos nada se o agir de Deus não estiver presente. Se Deus não estiver em comunicação com esse lado, com essa peça chamada homem, alma, espírito. Somos, num contexto geral, tricotomia, a divisão de um ser humano em três partes, diferentemente de como que pensam que Deus é formado por três partes. Não, Deus não é formado por três partes. Deus é formado por três pessoas, três indivíduos. Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. E os três formam Deus e eles são o próprio Deus. E o homem, a natureza humana, é da mesma forma. É três vezes partido. São três partes que compõem o mesmo ser humano, o mesmo indivíduo. Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão.
Gênesis capítulo 5, versículo 3. Gênesis capítulo número 5, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem, e você olha para dentro de você, e examina muitas vezes o exterior, quando na verdade o que deve ser examinado não é o exterior. Somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, somos muitas vezes incapacitados de fazer alguma coisa, mas o que está dentro de nós, sendo construído através da palavra, através do ensino, através da ministração do ensino, através da ministração do próprio Espírito de Deus falando na vida do homem, é isso que tem te ensinado, é isso que te tem conduzido, é isso que tem te fortalecido. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É por isso que somos pecadores. Você é pecador porque peca? Ou você peca porque é pecador? Você é pecador porque peca? Ou você peca porque é pecador? A natureza humana ela é caída, a humanidade é caída, a necessidade de conhecer a Deus é isso que nos mantém de pé, é isso que nos sustenta, é isso que essa revista, com esse tema, a restauração integral do ser humano para chegar a uma estatura completa de Cristo, a perfeição do homem, meu irmão e minha irmã, a perfeição do homem não aconteceu, mas nós chegamos mais próximo daquilo que Deus já determinou para cada um de nós, a estatura perfeita de varão e varoa, valorosa para o Senhor. Tudo isso segundo a vontade e o querer de Deus. Tudo isso porque o mesmo Deus que rege as nossas vidas é o mesmo Deus que confronta muitas vezes você em cultos como esse. Cultos que você tem a oportunidade de questionar, de perguntar se verdadeiramente eu estou no caminho certo, se verdadeiramente a condição que eu tenho hoje como homem, seja eu pecador ou não, seja eu próximo de Deus ou não, mas o importante ainda é que haja ainda a comunhão, que haja ainda a presença de Deus na sua vida. Preste atenção numa coisa, Gênesis capítulo de número 47, versículo de número 18, diz assim: e acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo. A natureza humana falha, a natureza humana peca, a natureza humana ensoberbece, a natureza humana é vaidosa, a natureza humana aponta, condena, indica, trai virtuosamente, mas a presença do Espírito Santo na vida do homem, ela pauta, de certa forma, de condução de vida. Você
deixa de ser pecador não pelo seu querer, mas você deixa de ser pecador porque você afasta-se das coisas que te fazem pecar. A alma se alimenta das coisas da carne, a alma se alimenta das coisas deste mundo, mas o Espírito contido em você, é esse Espírito que tem conduzido você à presença de Deus. É esse Espírito que te dá vontade, por assim dizer. Permita-me dizer isso. É esse Espírito que te dá vontade. Quando o louvor diz, elevam-me as mãos para o alto, onde muitos que não elevam as suas mãos para o alto, porque estão cansados, porque estão prestes a desistir, mas é por esse Espírito, é pela presença deste Deus na sua vida, é que você tem continuado ainda nessa terra. Você é adorador? Adorador por excelência, porque o Espírito de Deus, constando em você, apresenta a você aquele que deve ser exaltado, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser reconhecido. E é por isso que a natureza humana, muitas vezes, enganosamente, ela rende-se ao louvor do homem, como se isso fosse dele e não da essência que está dentro dele. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 6, e vamos nos conduzindo para o final. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 6. Romanos 6, capítulo 6, versículo de número 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A sua vida é de adorador. A sua vida é de alguém que exalta ao Senhor, reconhece a Deus em todos os momentos da sua vida, mas o corpo humano precisa ser doutrinado na palavra, precisa ser conduzido na palavra, precisa ser tratado na palavra. É no ensino daquele que Deus sabe o que é necessário para a sua vida. Podemos dizer sim, sair de um culto dizendo, sou um vencedor. Sou um vencedor. Afirmar, sou vencedor. Mas sair do culto, entrar no carro e dizendo, sou vencedor. Sou vencedor. Chega em casa e vê a sua realidade. Sou vencedor. Deita durante a noite para dormir com todas as dificuldades possíveis na vida humana, na vida natural, na vida espiritual, e você, antes de fechar os olhos para dormir, você diz, sou um vencedor. Mas ao levantar pela manhã, você diz, sou um vencedor? A natureza, a carne, ela verdadeiramente nos puxa para longe da presença de Deus. A ociosidade nos tira do convívio da igreja. O conformismo nos afasta do altar, nos afasta da consagração, nos afasta do jejum, nos afasta do estudo, quando na verdade agora o Espírito intercedendo com gemidos, trazendo você à presença daquele que te criou. É isso que o Romanos 6 está dizendo. O corpo natural vai ser desfeito, vai voltar para o pó. Mas o que permanece dentro de você é a estrutura espiritual, desde o princípio preparada e separada para o homem, mas pela condição do pecado, pela presença do pecado, pela morte agora sendo apresentada ao indivíduo. Você vai morrer, mas a alma não morre. O espírito não morre. E um dia, você partindo desta terra, você terá certeza no seu coração que valeu a pena,
porque a alma, em conformidade com o Espírito, com a ligação dele com os céus, conduziu o seu corpo, a sua estrutura humana, vivendo nessa terra em santidade, vivendo nessa terra em concordância com a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Agora você entende, porque muitas das vezes, não querendo vir ao culto, você veio, não querendo vir à casa, você veio, você olhou para o céu e estava chovendo, ou ia chover, e você diz: não vou, mas algo mais forte, algo mais alimentado, algo mais nutrido, algo mais fortalecido. E não era o alimento da terra, era o alimento dos céus, era o maná dos céus, era o pão dos céus. É por isso que a Bíblia nos ensina que quando fazemos o jejum aqui na terra, nos abstemos das coisas da terra, do pão da terra, mas não nos abstamos das coisas do céu, do pão celestial, do alimento celestial, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito. E é por isso que, como verdadeiros cidadãos e concidadãos dos céus, você ainda está nessa jornada, você ainda não esmoreceu. Já pensou em desistir? Já pensou em parar e cessar o louvor? Já pensou em parar de fazer as orações, de clamar a Deus há 2, 5, 10, 20 anos ou mais e dizer: ainda não aconteceu, mas acima dos céus e debaixo deste céu, todas as coisas estão determinadas pela mão do seu Deus, do Espírito do seu Deus, do Espírito que está em tua vida. E é por isso que você não desiste, é por isso que você não retrocede. Você quase para, mas o Espírito te fortalece. Você quase para, mas o Espírito continua aí, pulsando em seu coração. Convido a amada igreja a se colocar em pés. O autor encerra essa lição dizendo que o âmago da vida humana, o recheio da tua vida, o recheio do teu corpo físico, do teu corpo espiritual, o Espírito de Deus nos foi dado por Deus, para que mantenhamos sempre a comunhão com Ele, a comunhão com Ele, a presença com Ele, na casa dEle, na comunhão dos santos com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais e desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada aos céus. Vou pedir para o louvor fazer mais um louvor. E se porventura você nessa noite, é dia de culto, é dia de ensino, mas quantos de nós que aqui estamos, eu estou de pé, mas quem conhece a minha alma, senão Ele? Quem conhece o meu espírito, senão Ele? Senão Ele não diria: por que está abatido a tua alma? Por que tu não estás assim, tão sofrido na alma? Mas se porventura nessa noite você busca nesta palavra, neste ensino, nesta presença, a condução para a sua vida, feche os seus olhos. Vou pedir ao pastor João que possa fazer essa oração.